Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro. E o material que a gente tem hoje, olha, convida para um mergulho fundo, viu? Na experiência da fé. Vamos falar de algo que, convenhamos, todo mundo já sentiu um pouco. Aquela natureza desafiadora da fé, sabe? Aquela dificuldade, às vezes, de confiar totalmente, de esperar em Deus. Principalmente quando as coisas ficam difíceis, né? Ou quando parece que ele está em silêncio por muito tempo. Exato. Como é que a gente entende o propósito dele no meio disso tudo? Então, nossa conversa hoje vai, explorar essas reflexões sobre os altos e baixos da vida espiritual. A firmeza das promessas de Deus e como a paciência e o discernimento são, vitais. E a provocação que o material traz logo de cara já coloca a gente na frente do espelho, né? O que será que custa mais pra gente? Boa pergunta. É acreditar que Deus realmente se importa com a gente, com nossos detalhes, medos, sonhos. Ou é confiar nele e no tempo dele, mesmo quando tudo dentro da gente está gritando por uma resposta agora, uma solução que não vem. Complicado. Ok, vamos tentar desembrulhar isso melhor. Uma das primeiras coisas que, me pegou nas fontes foi a honestidade sobre como é a caminhada espiritual na prática, sabe? Não é aquela linha reta subindo, sem nenhum tropeço, que às vezes a gente idealiza. O texto fala claramente de altos e baixos. Sim, bem realista. De como a gente é afetado por coisas de fora o mundo, as pressões, né? E também pelas nossas lutas internas, sentimentos, dúvidas, aqueles pensamentos que ficam ali martelando. Fala até de gatilhos e armadilhos que podem desviar a gente ou desanimar. É um retrato muito humano, muito real, você não acha? Acho sim. Foge daquela perfeição que a gente se cobra aí que não existe, né? Sem dúvida. E essa descrição realista da nossa experiência é tipo a base para o que vem depois. O que eu acho fascinante aqui é o contraste que o material faz, né? Qual o contraste? De um lado, essa nossa inconstância, nossas variações de humor, de fé, das circunstâncias, e do outro, a rocha firme, que são as promessas de Deus. Ah, entendi. A mensagem central que fica ecoando nas fontes é poderosa. Deus não muda só porque a gente mudou de humor ou porque o cenário mudou. As promessas dele não dependem do nosso estado de espírito, sabe? Isso é forte. Tem uma afirmação muito clara de que Deus sempre leva até o fim aquilo que ele começa, na nossa vida e através da gente. A ideia de que a obra dele não fica pela metade. Certo. Então, entender isso, que a nossa instabilidade não cancela a fidelidade dele, talvez seja o primeiro passo para a gente construir uma confiança mais madura, digamos assim. Essa ideia da constância de Deus é um alicerce fundamental mesmo. Mas aí a gente tropeça num obstáculo bem concreto, bem humano, que o material chama de um jeito forte, ansiedade patológica. Não é aquela preocupação normal do dia a dia, né? Parece algo mais profundo. Como a gente pode entender melhor essa ansiedade patológica dentro do contexto da fé? É uma ótima pergunta, porque o termo pode até assustar um pouco, né? Mas eu acredito que, no contexto aqui das fontes, ansiedade patológica se refere àquela ansiedade que vai além da preocupação útil, sabe? Que tipo de ansiedade? Aquela que começa a paralisar ou atrapalhar nossa vida espiritual de verdade. E ela pode aparecer de duas formas principais, como o material sugere. Quais seriam? Por um lado, ela pode sufocar a fé. É aquela ansiedade que alimenta a dúvida, que faz a gente questionar justamente a constância e o cuidado de Deus que a gente acabou de falar. A gente começa a pensar, será que ele esqueceu de mim? Será que ele se importa mesmo? Será que aquela promessa era para mim mesmo? Essa ruminação ansiosa vai corroendo a confiança por dentro, sabe? Entendo. A ansiedade que faz a gente duvidar do próprio caráter de Deus. Bem sério isso. E qual seria a outra forma? A outra face dessa ansiedade é a precipitação. É aquela dificuldade enorme de lidar com a espera, com o tempo de Deus. Ah, pressa. Isso. A ansiedade empurra a gente para fazer alguma coisa, para tentar resolver tudo com as nossas próprias mãos, para dar uma ajudinha para Deus. Quem nunca pensou nisso, né? Exato. É como se ficar parado esperando fosse insuportável.
Essa tentativa de controlar o processo, de acelerar o tempo divino, nasce direto dessa angústia interna, dessa incapacidade de descansar na soberania e no tempo dele. Essa vontade de ajudar Deus a ser Deus é tão comum. E imagino que essa precipitação traga consequências, né? Exatamente. Quase nunca leva a bons resultados. E é aqui que a fonte traz uma ferramenta de visualização bem interessante para a gente entender essa dinâmica. A ideia de rede semântica. Rede semântica? Como assim? Propõe que a gente pense na palavra pressa. Se a gente colocar pressa no centro de um mapa mental, que outras palavras e ideias a gente conecta quase que automaticamente? Impaciência. Isso. O exemplo dado é direto. Pressa se liga à impaciência, que por sua vez se conecta com ansiedade. Essa ansiedade pode levar a um equívoco, um erro de avaliação da situação ou da vontade de Deus. E aí a pessoa age sem pensar, a precipitação. Precisamente. É como um efeito dominó na nossa mente. Uma coisa vai puxando a outra. Que interessante essa visualização. A rede semântica ilustra bem como nossos estados mentais e atitudes não são coisas isoladas. A pressa não é só pressa. Ela traz junto um rastro de impaciência, ansiedade e a possibilidade grande de erro. Faz todo sentido. Mostra como a dificuldade em esperar pode começar um ciclo vicioso que afasta a gente da confiança e leva a agir de um jeito que, depois, a gente pode se arrepender. É um jeito visual de entender por que cultivar a paciência não é só uma virtude passiva, mas uma proteção ativa contra decisões erradas motivadas pela ansiedade. Essa imagem da rede semântica ajuda muito a visualizar o processo interno. Então tá, se a ansiedade e a pressa puxam a gente para esse ciclo ruim, qual seria o caminho contrário? A solução que o material aponta? O caminho proposto é desenvolver ativamente o discernimento, com a ajuda do Espírito Santo. E o legal é que não é apresentado como um dom místico que só alguns têm, sabe? Ah, não! Não. É mais como uma capacidade que a gente precisa cultivar, exercitar. Exige nossa participação intencional. E como a gente exercita esse discernimento na prática? O material dá alguma dica? Aqui é onde fica realmente interessante para a gente aplicar no dia a dia, né? Sim, as fontes sugerem uns passos bem concretos, que envolvem tipo uma reengenharia pessoal, digamos assim. Reengenharia. Como? Fala em reorganizar a rotina e os interesses. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, por exemplo, arranjar tempo para ficar em silêncio no meio da correria, deliberadamente. Difícil, mas necessário. E priorizar a oração não só como lista de pedido, mas como um diálogo aberto mesmo. Dedicar tempo para meditar na palavra, buscando não só informação, mas transformação, direção. A ideia central é diminuir o barulho externo e interno para criar espaço para a gente conseguir ouvir a voz de Deus. Então, não é ficar esperando passivamente Deus falar, mas criar ativamente as condições para ouvir. Tipo, ajustar o nosso rádio interno. Exatamente isso. É uma postura ativa de buscar e se abrir. Reorganizar os interesses pode significar reavaliar onde a gente está botando o nosso tempo e nossa energia mental. O que a gente consome, com quem a gente anda. Isso. A gente está consumindo coisas que nos aproximam ou nos afastam de uma perspectiva de Deus. Está cultivando relacionamentos que edificam ou que puxam para baixo. Essa reorganização cria um ambiente interno mais favorável para que o Espírito Santo possa guiar, dar clareza, mostrar o próximo passo, ou talvez só dar força para a gente simplesmente esperar com confiança. E essa espera leva a gente de volta para a questão da paciência, né? Se o discernimento ajuda a entender a direção ou a necessidade de esperar, a paciência é a força para ficar firme nesse caminho, certo? Perfeitamente colocado. A paciência, nesse contexto aqui, não é só se resignar passivamente, mas é uma confiança ativa no tempo e no caráter de Deus. Uma confiança ativa, gostei disso. E o material é claro. Se falta paciência pra gente, e quase sempre falta, né? A gente deve pedir e cultivar. Ela é vista como um fruto que brota nesse terreno que a gente preparou com o silêncio, a oração, a meditação e a decisão consciente de deixar Deus dirigir. Entendi. É o resultado de confiar que, mesmo sem entender o porquê da demora, aquele que guia sabe o que está fazendo. É aceitar que o tempo dele
embora diferente do nosso, é o tempo perfeito. Essa conexão entre discernimento e paciência é chave mesmo. E para ajudar a gente a entender melhor essa perspectiva do tempo e dos propósitos de Deus, que muitas vezes parecem tão longos ou misteriosos para nós, as fontes sugerem um exercício interessante. Qual? Comparar diferentes histórias e passagens da Bíblia. A ideia é procurar padrões, entender o jeito de Deus agir ao longo da história, sabe? Ah, sim. Isso é muito bom. O material convida a gente a olhar para exemplos específicos, não como histórias soltas, mas como peças de um quebra-cabeça maior que revela o caráter e os planos de Deus. Propõe analisar algumas categorias de textos. Que categorias seriam essas? Primeiro, as promessas de Deus a Abraão. As fontes citam Gênesis 12, 17 e 22. O que a gente vê ali? Deus chama Abraão, faz promessas enormes, uma terra, uma descendência que não dá para contar, uma bênção para todas as nações. Promessas gigantescas. Sim. Mas nada disso acontece do dia para a noite. Abraão espera décadas. Ele enfrenta a esposa estéril, guerras, dilemas morais, a tentação de ajudar Deus com Agar. É verdade, a história dele é cheia de espera. A história de Abraão é uma aula completa sobre fé a longo prazo, sobre confiar na palavra de Deus mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Mostra que os planos de Deus muitas vezes vão além da nossa vida, se estendem por gerações, exigindo uma paciência que vai além da nossa compreensão imediata. Uma paciência quase sobre-humana, olhando assim de fora. E que só é possível pela fé na fidelidade de quem prometeu, né? A segunda categoria de exemplos envolve a intervenção divina em contexto de pecado generalizado. Gênesis 6, lá do dilúvio, e Gênesis 18, a intercessão por Sodoma. São citados. Histórias bem fortes. Muito. Mostram um Deus que não é indiferente à maldade humana. Ele age com justiça, mas também demonstra misericórdia, né? Poupando Noé, ouvindo a intercessão de Abraão, esses episódios revelam a soberania de Deus sobre a história, sua capacidade de julgar e redimir, e como ele opera seus propósitos mesmo no mundo caído. Mostram que o silêncio de Deus não significa que ele não está agindo. Ele age no tempo certo segundo os critérios dele. Certo. E qual a terceira categoria? A terceira foca nas práticas dos cananeus, com referências em Levítico 18, Deuteronômio 9 e Salmo 106. Por que olhar para isso? Porque Canaã era a terra prometida para Abraão e os descendentes dele. Ah, o contexto da terra prometida. Exato. Entender o contexto moral daquela região, idolatria extrema, sacrifício de crianças, imoralidade profunda, tudo descrito nesses textos, ajuda a gente a compreender a complexidade do plano de Deus. Como assim? Ligada à necessidade de que a maldade dos cananeus chegassem num limite, como Gênesis 15:16 parece sugerir. Ou talvez a necessidade de preparar o próprio povo de Israel para não se contaminar com aquelas práticas. Isso joga uma luz sobre por que a intervenção divina às vezes parece tardia ou severa. Ela acontecia num contexto de profunda degradação moral e fazia parte de um plano maior de redenção e justiça. Entendi. Olhar para essas diferentes histórias juntas dá uma visão mais ampla mesmo. Exato. Se a gente conecta isso tudo ao quadro geral que a gente está discutindo, o que aparece? A história de Abraão grita: fé e paciência são essenciais, porque as promessas de Deus podem levar tempo. Com certeza. As intervenções divinas, tipo o dilúvio e Sodoma, afirmam: Deus tem um propósito soberano e age com justiça e misericórdia, mesmo quando a gente não entende. E o contexto cananeu nos lembra: a espera e a confiança em Deus muitas vezes acontecem em cenários difíceis e moralmente complexos, exigindo ainda mais fé na sabedoria dele. Juntos, esses exemplos reforçam que a dificuldade, a espera, o aparente silêncio não são sinais de abandono ou falta de propósito, mas parte de um plano maior que exige nossa confiança contínua. Essa perspectiva histórica e bíblica ajuda muito a gente a calibrar nossa própria impaciência, né? E voltando àquela ferramenta que você mencionou, a rede semântica. Como ela pode ajudar a gente de forma mais pessoal a lidar com esses desafios da espera e da confiança? O material volta a falar dela? Sim, o material volta na rede semântica, não só como exemplo da pressa, mas como uma ferramenta potencial de autoconhecimento mesmo. A ideia é que cada um de nós tem suas próprias redes semânticas para a palavra-chave da fé.
A rede que eu construo para a palavra espera, por exemplo, pode ser bem diferente da sua. Como assim, diferente? Pensa na palavra espera. Para algumas pessoas, essa palavra pode estar conectada na mente com sentimentos e ideias tipo frustração, impotência, abandono, tempo perdido, talvez até castigo. Nossa, bem negativo. Sim, se essa é a rede que predomina na mente de alguém, é natural que a experiência de esperar em Deus seja angustiante, quase insuportável. A pessoa vai estar sempre lutando contra essas associações negativas. Faz todo sentido. E qual seria uma rede alternativa, então? Para outra pessoa, talvez moldada por outras experiências ou por uma compreensão diferente, a palavra espera pode estar ligada a conceitos como preparação, amadurecimento, oportunidade de crescimento, aprofundar a confiança, teste de fé, no sentido positivo de provar o valor, tempo de Deus. Uma visão bem mais positiva. Exato. Para essa pessoa, embora esperar ainda possa ser desconfortável, a espera ganha um novo significado. Não é vista como um vazio, mas como um período com propósito. Interessante. E o ponto crucial que o material levanta é justamente essa individualidade. Diz que as redes são tão diferentes quanto o número de pessoas presentes, porque refletem aquilo que faz sentido para cada pessoa. Isso levanta uma questão importante. Qual questão? Sobre como nossa bagagem pessoal, experiências passadas, traumas, educação, cultura, personalidade, molda o jeito como a gente interpreta e vive os desafios da fé. A rede semântica vira um espelho das nossas associações mentais, muitas vezes inconscientes. Então, a proposta seria usar essa ideia da rede semântica para a gente se autoanalisar? Para entender melhor nossas próprias reações à espera, à dificuldade. Exatamente. É um convite para investigar. Que palavras vêm na minha cabeça quando eu penso em dificuldade, e em silêncio de Deus, e em promessa? São associações que fortalecem minha fé ou que acabam sabotando ela? Reconhecer essas conexões é o primeiro passo para, quem sabe, começar a construir redes mais saudáveis, mais alinhadas com a perspectiva da confiança e da esperança que o material quer promover. Não é negar as dificuldades, mas é como a gente enquadra elas mentalmente, sabe? Entendi perfeitamente. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? Nossa conversa hoje partiu da realidade de que a fé não é um caminho fácil nem reto. A gente é inconstante, sujeito a ansiedades que podem nos fazer duvidar ou agir com pressa. Vimos como a rede semântica da pressa mostra isso, mas em contraste forte a gente tem a constância absoluta de Deus e suas promessas, a certeza de que Ele termina o que começa. Falamos da importância de cultivar ativamente o discernimento, criando espaços de silêncio, oração, meditação, para ouvir a direção dele. Isso. E como a paciência, que a gente pede e cultiva, se forma essencial para navegar no tempo dele. Vimos como os exemplos da Bíblia, a longa espera de Abraão, as intervenções de Deus na história, o contexto difícil de Canaã, reforçam a fidelidade de Deus e seus propósitos, mesmo com a demora e a complexidade. Exato. E por fim, essa ideia da rede semântica desafia a gente a olhar para dentro, perceber como nossas interpretações e associações pessoais moldam e muito nossa experiência de confiança e espera. E talvez, para a gente fechar nossa reflexão de hoje, fique uma provocação para levar para casa, algo que nasce direto dessa ideia das redes pessoais. Se as nossas redes semânticas para palavras como espera, dificuldade, silêncio ou promessa são tão individuais e tão influentes, Sim. como é que a gente pode intencionalmente editar ou enriquecer essas redes? Que experiências, leituras, conversas ou práticas espirituais poderiam nos ajudar a construir conexões mais positivas que nos fortaleçam? Boa pergunta. Como a gente pode ativamente reprogramar nossa mente para associar a espera não com abandono, mas com preparação? A dificuldade não com derrota, mas com oportunidade de crescer. O silêncio de Deus não com ausência, mas como um convite para ouvir mais fundo. Que pequeno passo a gente pode dar hoje para começar a redesenhar nossa própria rede de significados e assim transformar nossa jornada de fé? Fica a reflexão. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo.
Até mais!